Muito boa tarde. Terminou agora esta reunião da Aliança Atlântica. Foi uma reunião onde puderam participar também dois países vizinhos que não são membros da Aliança, a Suécia e a Finlândia, e também a União Europeia, representada pelo Presidente do Conselho e pela Presidente da Comissão Europeia. Nesta reunião houve uma convergência total no entendimento que é fundamental reforçar as ações de dissuasão, tendo em conta esta clara violação do direito internacional, o facto de haver uma ação militar totalmente injustificada e que constitui um grave desafio à ordem internacional, em clara violação daquilo que são os valores da Carta das Nações Unidas, mas também relativamente àquilo que são os valores estruturantes da nossa aliança. Porque esta é uma guerra contra a liberdade de autodeterminação de um país democrático e é por isso uma guerra também contra a liberdade de autodeterminação e contra a democracia. Houve uma unanimidade de todos os Estados, tendo em vista a necessidade de reforçar a presença da NATO nas fronteiras da Ucrânia e em todos os países da Aliança que estão junto à região da Ucrânia, de forma a ter uma manifestação muito clara de dissuasão contra qualquer tentativa de prosseguir a escalada militar contra qualquer um dos países da NATO. Portanto, todos reafirmamos o compromisso, com base no artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, de defesa mútua. Portugal, neste sentido, para além das forças que este ano têm afetas ao comando europeu da NATO, decidiu antecipar do segundo semestre já para o primeiro semestre a mobilização e o empenho de uma companhia de infantaria que atuará na Roménia e que será projetada nas próximas semanas. Vários outros países estão neste momento também ou a antecipar, ou a reforçar, ou a decidir reforçar a sua participação junto destes países, de forma a termos uma manifestação clara de unidade e de dissuasão relativamente à atuação da Rússia. Queria aproveitar mais uma vez para expressar a profunda solidariedade para com o povo ucraniano, a principal vítima desta operação militar, que, se desenvolvendo em larga escala, aumenta também significativamente as baixas que estão a ser infligidas à população civil e queríamos expressar mais uma vez essa solidariedade. Reafirmamos também a necessidade de a Aliança Atlântica, tal como a União Europeia, poder ter uma visão de 360 graus relativamente à necessidade de reforçar a sua segurança energética, de forma a não ficar tão dependente como está do fornecimento de gás de origem russo e, por outro lado, manifestamos também a nossa solidariedade para com os países que, estando na fronteira com a Ucrânia, previsivelmente serão destinatários, em primeiro lugar, de refugiados que pretendam obter proteção internacional face à situação de guerra vivida no seu país. Portugal, que tem o privilégio de há vários anos ter entre nós uma comunidade ucraniana tão bem inserida, tem reafirmado a total disponibilidade para acolher todos aqueles que queiram prosseguir a sua vida entre nós e foram já transmitidas instruções, quer a nossa Embaixada na Ucrânia, quer nos países limítrofes, para a concessão de visto imediato para poderem vir para Portugal e está operacionalizado com o Ministério das Finanças, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Economia, uma ação ativa
de identificação de oportunidades de trabalho e também da atribuição imediata de números de segurança social, números de contribuinte, para que a autorização de residência possa ter pleno efeito entre todos aqueles que entendam que deve ser em Portugal que podem prosseguir as suas vidas. Boa tarde, Tomás Chagas, da Renascença. Na última hora disse que a Suécia e a Finlândia participaram nesta reunião. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que podem haver sanções e repercussões militares para estes dois países. Temo que a participação destes dois países nesta reunião com a NATO seja vista como uma afronta do Ocidente por parte da Rússia? Não, se isso aconteceu é porque a mensagem foi claramente percebida. Estamos todos unidos, não só na NATO, mas também países que, estando nas vizinhanças da NATO e da Rússia, como a Suécia e como a Finlândia, para ter uma posição muito clara na defesa dos princípios do direito internacional, da garantia da liberdade, da garantia da democracia e da Carta das Nações Unidas. Portanto, se a Rússia entendeu, teve essa reação, é porque percebeu bem a mensagem do que significou a participação da Finlândia e da Suécia nesta reunião. Boa tarde, João Reis Alves, em direto para a CMTV. Será suficiente esta força que Portugal vai ceder à NATO ou será preciso reforçar no futuro? Tem alguma previsão acerca de uma possibilidade de reforçar este contingente português? Há alguma força já prevista para esse caso? Bom, eu tenho sempre dificuldade em perceber porque é que perguntam sempre o que é que vai acontecer a seguir quando se anuncia o que é que vai acontecer agora. Como sabem, nós temos este ano, integramos um conjunto de forças de reação rápida. Essas forças estão às ordens do Comando Europeu da NATO e foi concedida já a autorização ontem para poderem ser empregues e empenhadas no terreno em qualquer momento, assim que o Comando da NATO o solicite. Para além dessas forças, nós tínhamos previsto participar no segundo semestre com uma companhia na Roménia relativamente a grupos de combate que permanentemente estão presentes nessa região. A decisão que tomamos, alinhada aliás com vários outros parceiros que tomaram decisões idênticas, foi antecipar do segundo para o primeiro semestre a projeção desta companhia de infantaria. Ontem, o Conselho Superior de Defesa Nacional tinha também já concedido autorização para podermos proceder a esta mobilização. Isto verifica-se pelo facto de, neste momento, a decisão que a NATO tomou foi reforçar os seus batalhões de combate permanentes no território, em vez de, neste momento, enviar as forças de reforço, que são aquelas que temos em estado de prontidão e que mantemos em estado de prontidão para as empenhar, caso sejamos solicitados para o efeito. Boa tarde, Francisco Nascimento, para a TSF. Começo por perguntar se vai haver um reforço militar na base das Lajes. Hoje surgiram algumas notícias de que os Estados Unidos iria enviar militares para os Açores e também em relação a possíveis sanções para Vladimir Putin, diretamente para o presidente russo, se a União Europeia não entende essas sanções como um fecho de portas ao diálogo pela via diplomática. Bom, quanto à primeira questão, como sabe, a base das Lajes foi desativada e não há, neste momento, nenhuma reativação da base das Lajes. Quanto à segunda questão, ontem o Conselho Europeu deu mandato para o Conselho poder fixar a lista das personalidades que devem ser objeto deste segundo pacote mais intenso de aplicação de sanções. Como sabe, a União Europeia tem tido uma abordagem construtiva, gradual, progressiva, relativamente a esta situação de crise. Anos e, sobretudo, as últimas semanas de grande intensidade de investimento no esforço diplomático, infelizmente não produziu os seus resultados, de adoção de sanções limitadas, quando no início da semana passada, a Rússia reconheceu a independência das províncias separatistas, ou melhor, no início desta semana, e finalmente, ontem, um segundo pacote de medidas de caráter massivo,
dirigidas especificamente a atingir os setores económicos mais relevantes da Rússia, designadamente na área da energia, na área da produção de equipamento militar, na aeronáutico, espacial, setor dos transportes, setor financeiro e também a limitação da concessão de vistos para titulares de passaportes diplomáticos ou passaportes de serviço. A Comissão Europeia foi também encarregue de preparar e estudar outras sanções que eventualmente se venham a justificar em face de uma evolução negativa da atuação da Rússia na Ucrânia. Tiago Almeida, para a Agência Lusa, boa tarde. Relativamente à companhia que irá para a Roménia nas próximas semanas, gostaria de saber qual é o número de militares que essa companhia contempla. Para 2022 estavam previstos 174, queria lhe perguntar se é efetivamente esse o número de militares. São 174, precisamente. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Pedro Zambujo, da RTP. Duas questões. Ontem falou de uma equipa de missão rápida, de reação rápida. Se já tem destino essa equipa e se foi debatida a disponibilidade dessa equipa nesta reunião e também se nesta reunião foi colocada a hipótese de uma intervenção direta na Ucrânia, uma vez que no historial da NATO há precedente de intervenção em países que não são membros da NATO, mas por questões humanitárias a NATO acabou por participar. Estou a lembrar-me, por exemplo, do Kosovo. Se foi um cenário que foi abordado nesta reunião, caso se verifiquem incidentes humanitários, por exemplo, na Ucrânia. Obrigado. Não. A NATO é uma aliança defensiva. A NATO atua na defesa das suas fronteiras e de todos os seus Estados-membros e, por isso, as medidas que estão a ser adotadas são medidas de dissuasão para que a atuação agressiva da Rússia não se traduza em prosseguir uma ação expansionista e de ataque a qualquer país da NATO. Como tem dito com particular clareza o Presidente Biden, a NATO defenderá cada centímetro do território dos seus Estados-membros. Portanto, não atuará na Ucrânia, mas garantirá que a Rússia não atacará nenhum dos seus Estados-membros e esse é o compromisso que temos. O que neste momento a NATO decidiu fazer foi reforçar os seus contingentes nos diferentes Estados que ficam nas imediações da Ucrânia, em particular a Roménia, a Bulgária, os Bálticos e também a Polónia, não, a Polónia não, a Eslováquia e a Hungria e a Bulgária. E, portanto, o que nós decidimos fazer foi, relativamente à Roménia, antecipar do segundo para o primeiro semestre uma companhia que já estava prevista estar presente neste contingente permanente na Roménia. Relativamente às forças de reação rápida, a NATO não decidiu ainda ativar a sua intervenção. Nós, por isso, mantemos as nossas forças em estado de prontidão a 5 dias e às ordens do Comando Europeu da NATO e serão projetadas se e quando o Comando Europeu da NATO entender que deve haver o empenhamento dessas forças. Sandra Antunes, CNN. Em relação aos militares que vão ser enviados ao abrigo da antecipação dessa força, quando será? E pergunto-lhe também, hoje o Presidente da Ucrânia dizia que está a lutar sozinho. Não sendo membro da NATO, podemos constatar que é isso mesmo, vai ficar a Ucrânia a lutar sozinha neste conflito com a Rússia. Bom, quanto à projeção da nossa companhia de infantaria, essa ocorrerá durante as próximas semanas. A intervenção do Presidente Zelensky ontem, por videoconferência na reunião do Conselho Europeu, foi um momento particularmente dramático e emocionante, pela forma como descreveu a situação muito difícil que está a ser vivida em todo o território da Ucrânia, claramente desmentindo a narrativa russa de que se tratava de uma intervenção, de uma ação militar especial nas províncias separatistas, mas demonstrando, aliás, que não é aí que estão a ser feitos os combates, não é aí que está a haver a intervenção está a ser feita na generalidade do território da Ucrânia e com baixas civis importantes e ameaças diretas, aliás, dirigidas também ao próprio Presidente Zelensky. A União Europeia, e no caso também de Portugal, já manifestámos à Ucrânia o apoio da ordem financeira, apoio da ordem económica
apoio de ordem humanitária e apoio de ordem militar, no sentido do fornecimento de equipamento. É esse o esforço que todos estamos a fazer, mas, repito, a NATO é uma aliança defensiva que atua na defesa da segurança dos seus membros. A Ucrânia não é membro da NATO. Todos expressamos uma clara solidariedade relativamente à Ucrânia e estamos a agir em conformidade. Agir ajudando a Ucrânia diretamente e agindo, aplicando sanções muito fortes relativamente à Rússia, que atingem diretamente a economia russa, mas que, obviamente, nos atingem indiretamente a todos nós também. Boa tarde, Hugo Maduro da SIC Notícias. Queria retomar um pouco a primeira questão e tendo em conta as declarações desta tarde da Rússia de dizer que haverá consequências para a Suécia e a Finlândia, tendo em conta esta posição russa, não pode ser considerada uma medida leve o facto de, em vez de a NATO hoje decidir já reforçar as forças de reação rápida, ficar apenas, num certo sentido, pelo reforço do que já estava previsto, mas apenas com uma antecipação? A decisão cabe ao comando da NATO. Nós temos as nossas forças em estado de prontidão e serão mobilizadas e empenhadas segundo aquilo que for solicitado pelo comando da NATO. Até agora não foi solicitado pelo comando da NATO o empenhamento dessas forças, nem por parte de Portugal, nem por parte dos outros países da Aliança. Portanto, o que a NATO decidiu fazer é, em vez de enviar essas forças de reforço, é reforçar as forças já existentes no terreno, e é isso que diferentes países têm estado a fazer e que nós também disponibilizamos através desta companhia de infantaria que iremos enviar. Há uma coisa que gostaria de deixar claro. A Rússia tem de perceber que cada país que é independente é livre na sua autodeterminação. E, portanto, a Finlândia e a Suécia são Estados independentes, são repúblicas democráticas e são países que, com liberdade, podem decidir com quem participam, com quem não participam, de quem são aliados, de quem não são aliados. São países que decidiram não ser parte integrante da NATO, mas são países que decidiram estar junto com a NATO neste momento, numa afirmação muito clara de que a Rússia tem de compreender que não só tem que parar a agressão militar contra a Ucrânia, como não pode sequer sonhar em ter qualquer ação agressiva relativamente a qualquer país fora país da NATO, ou qualquer país é amigo da NATO, como é o caso da Suécia e como é o caso da Finlândia. Boa tarde, João Drugal, da Antena 1. Duas questões. Uma diz respeito às alegadas aspirações, que não são alegadas, são reais, aspirações da Ucrânia a aderir à NATO. Se depois um dos objetivos russos é evidentemente impedir que isso aconteça, se essa questão foi de alguma forma discutida ou se, perante este cenário de guerra, está um pouco em banho-maria essa entrada da Ucrânia na NATO. A segunda questão, para além da antecipação do envio de tropas para a Roménia do segundo para o primeiro semestre, se está alguma previsão de um possível novo contingente militar português nesta participação de dissuasão nesta ação da NATO. Obrigado. Bom, quanto à primeira questão, a adesão da Ucrânia à NATO não estava na ordem do dia e também continua a não estar na ordem do dia, não foi objeto de discussão nesta reunião, como é óbvio para todos, é um mero pretexto que a Rússia resolveu invocar para procurar justificar aquilo que é injustificável, que é o facto de violar o direito internacional, não respeitando a integridade territorial de um país, violando o direito internacional, não respeitando o direito à autodeterminação desse país, violando o direito internacional agindo militarmente, violando o direito internacional, não respeitando minimamente as cartas das Nações Unidas, nem respeito às normas humanitárias que devem ser respeitadas mesmo em situações de conflito. Portanto, obviamente, era um pretexto por parte da Rússia, não era objeto desta reunião, não foi objeto de nenhuma reunião recente da NATO, não é um tema que estivesse na ordem do dia e, portanto, não fazia qualquer sentido discutir. Relativamente àquilo que, neste momento, eu gostaria de repetir, nós cumpriremos todos os compromissos que temos
com a NATO, a organização de que fazemos parte. E é uma garantia fundamental que nós damos, porque, em primeiro lugar, estamos a bater por aquilo que são os valores fundadores desta aliança e que estão aqui claramente ameaçados. A liberdade da autodeterminação de cada país, o direito à sua integridade territorial e também a natureza democrática do regime ucraniano que está sob ameaça. Segundo lugar, porque este princípio de defesa mútua, que, na base da qual está construída esta aliança, é a garantia que nós damos aos outros de que estamos disponíveis para os apoiar quando é a sua segurança que está em causa e é a segurança que nós temos de que não ficaremos sós se a nossa segurança estiver ameaçada. E é assente neste princípio de solidariedade que nós temos, que foi construída esta aliança, que existe esta aliança e na qual nós participamos. E por isso nós temos este ano um conjunto de forças identificadas para um conjunto de estruturas da NATO de resposta, e essas estão à disponibilidade da NATO, umas com uma disponibilidade para já a 5 dias, outras com estado de prontidão a 30 dias, brevemente passarão a 7 dias, no dia 12 de março passarão a estar uma estado de prontidão de 7 dias, e para além disso, iremos integrar um contingente permanente que está na Roménia, através do empenhamento, já neste semestre, nas próximas semanas, de uma companhia que só estava previsto participar no final deste ano. Está certo? Boa tarde a todos.